Olá, bom dia, são 2h30 da manhã, estamos gravando um vídeo, mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Este vídeo tem uma finalidade, a finalidade é explicar para alguns alunos, visualizadores, que eu sinceramente admiro, amo, mas às vezes gosto quando fazem perguntas, estimulo que façam perguntas. Por exemplo, Maria Soares Gomes fez uma pergunta que é uma sugestão. Então, perguntas e sugestões, né? Pode gravar um vídeo sobre Nag Hammadi? Sim, são sobre os essênios, aquele grupo de dissidentes. Da mesma coisa, Nag Hammadi é uma versão diferente de Qumran, Khirbet Qumran. Então está aqui, Maria Soares Gomes, prometo que vou gravar o teu vídeo, que é de interesse de todos. Mas há pedidos que não levam em conta o seguinte. Lucas Santos me disse: Lucas, você é meu amigo pessoal, já se tornou sócio do canal. E você mandou um sonhozinho pequenininho e eu fiz a tradução do sonho, como foi também o caso de um novo visualizador inscrito há pouco tempo chamado Rudeus. Então, quando for uma coisa pequenininha, mas Lucas, o último sonho que você mandou é uma enormidade. Então você tem que saber o seguinte: eu acordo essa hora, são 2h30, e eu vou direto até as 8, 8h30, às vezes até as 10 horas da noite, sem parar. Você tem uma ideia da minha rotina de trabalho. Eu sou cardiopata, eu tenho 75 anos, eu acordo 2h30 e 3 ou 3 horas e vou até as 8h30 ou 10 horas da noite. Então, por favor, não se sintam ofendidos. Lucas Santos, eu vou fazer um esforço para interpretar o teu sonho. Mas uma coisa é o Rudeus, é um novo inscrito. Ou se não é novo, eu não sabia que ele estava inscrito. Que dá um sonhozinho desse tamanho pedindo para eu fazer uma explicação. Lucas, você também já fez algo semelhante. Você deu um sonho pequenininho, eu expliquei. Aí você tomou ânimo e agora você faz um imenso sonho pedindo que eu interprete. Ora, no seu sonho, Lucas, eu vou gastar cerca de 1h30. Já no do Rudeus, eu vou gastar 10 a 15 minutos. Aquele sonho primeiro que você mandou, pequenininho, foi esse o tempo gasto, 1h e 15 minutos. Então, dependendo do tamanho do sonho, eu vou fazer uma análise e aí você vai me perdoar. Por favor, lembrem-se do seguinte, vou aproveitar, então, com as minhas desculpas para o Lucas Santos, se eu não mandar a tradução do seu sonho, demanda um tempo enorme. Vou mandar o do Rudeus, viu? O Rudeus não lhe conhecia pelo nome, nem sabia que você era meu visualizador. Muito prazer e muito obrigado por visualizar o nosso canal, que é de uma elite, na verdade, porque eu digo a verdade, né? E a maioria dos canais está cheio de inverdades. Então, seja bem-vindo ao canal da verdade, chamado Guia dos Perplexos, do professor Marlon Tavares de Oliveira. A humanidade quer ser enganada. Então está cheio de gente aí enganando a humanidade, dizendo que veio libertar, ou outro contraditando aquilo que não entende, né? Se fazendo de teólogo e fazendo afirmações teológicas absurdas, que Jesus nunca disse que era Cristo e nunca disse que era Deus. Isso está só se for na Bíblia dos gnósticos, que eu tenho, porque nas Bíblias que nós lemos normalmente não tem. Então a Bíblia desse cidadão que nós estamos com uma briga agora pessoal, nós entramos na briga pessoal, ele disse, ele ofendeu a minha religião, ele feriu o meu desejo de religião, esse não vai ser o assunto aqui, mas eu mostrei o vídeo dele ofensivo à liberdade religiosa e o meu vídeo defendendo a minha liberdade de religião. Ele é livre para pensar, mas não é livre para dizer o que pensa. Ou seja, mas tem que responder pelas consequências. Então, eu tenho uma atividade absurda. 75 anos de idade,
cardiopata, fiz 3 pontos safenas em uma malha, acordo essa hora, 2h30 da manhã, e vou até as 8h30, às vezes não aguento, paro 7h30, mas cheguei até as 10h. Vou aproveitar então para dizer o seguinte, porque não é possível, Maria Soares está prometido o vídeo sobre Nag Hammadi, que vai ser os esseus, os acideus, os nazoreus, os terapeutas, que deixaram uma literatura valiosíssima, porque mostra os primórdios do judaísmo e que tem algumas coisas de extremamente particulares, porque eram judeus muito sérios. Agora, vou aproveitar para fazer a propaganda do meu livro, né? Uma história política da cristandade. Não está nesse formato, né? Mas gostaria que vocês me dessem o prazer de comprar. O livro é uma luta entre 3 grandes religiões, judaísmo, islamismo e cristianismo, para o domínio do mundo, que termina ficando na casa dos judeus ou dos falsos judeus cázaros, que são os Rothschild, que já foram Bauer, que já foram, se você rastrear eles na história, você vai ver que eles já estavam lá entre os cambistas do templo quando Jesus os expulsou. Então, o meu livro, peçam o meu livro, está muito baratinho, de 20 a 40 reais, vocês dão o que vocês acharem justo. Então, cliquem no link, eu fiz uma modificação, porque o meu sócio cometeu um equívoco enorme e pede dados do cartão de crédito de vocês, então, aí já está um vídeo gravado isso, né? Mudamos então. Então, o que é que eu preciso? Infelizmente, eu ganho R$ 1.330, que é a minha aposentadoria como professor. Embora eu tivesse pago sobre 5, então o governo não honra as suas obrigações, e aí de 5 salários eu hoje ganho menos de 1,5. Então preciso de complementar esses R$ 1.330, que é uma miséria, e como é que eu complemento isso? Dando aulas, né? Estudando e dando. Então sou professor, aqui vai. Então, todos os assuntos que eu posto nos meus vídeos, eu dou aula. Preciso de alunos. Então, vocês que estão perguntando, fazendo perguntas aqui, se tiverem grande interesse neste tema, nos temas que vocês pedem, e quiserem aulas específicas, eu cobro R$ 100 a 1h30 de aula, e se você quiser ser mensalista, R$ 250 por 2 aulas mensais. Então, 100 por 1h30, uma vez, uma única aula. 250 por 2, quinzenais, uma de 15 em 15 dias, para um curso. Então, os cursos são 2 aulas, quinzenais, portanto, a cada quinzena. E quando vocês quiserem tirar uma dúvida, então uma aula seria 1h30, R$ 100. Eu ganho a minha vida assim. Se não, estar na miséria, porque com R$ 1.330, o que é que eu podia fazer para viver? Não, tenho tido pouquíssimos pedidos do meu livro. Então, olha, é uma luta. Então, embora tenha escrito História Política da Cristandade, na verdade, é a luta que nos levou à nova ordem mundial. E o Islã, Maomé, entra aqui o islamismo, judaísmo e cristianismo, numa luta com aquelas sociedades secretas ou semi-secretas que estão ligadas a eles, na luta para chegar ao que nós chegamos, a nova ordem mundial, né? Então, vou aproveitar e dizer a vocês que sou observador político, odeio política partidária, mas adoro ser observador político. Então, aquele meu livrinho aqui está mostrando como 3 religiões lutaram para chegar a isto aqui, olha, a nova ordem mundial. Quem ganhou? Os judeus. O clã de Rothschild hoje reina sobre o mundo, com 5 trilhões, 500 trilhões de dólares nas casas bancárias dele, e a fortuna pessoal de Lord Nathaniel Barão de Rothschild é de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Eu gosto de pesquisar isto, mas detesto política partidária. Não me venham falar de partido do Bolsonaro, do Lula, de seja quem for, a não ser, no caso, como observador político.
Eu sou um cidadão brasileiro e eu estou profundamente envolvido na política do meu país e na política mundial, porque através da política é que o cidadão pode saber o que é que está acontecendo na sociedade e como mudar, né? Os sistemas sociais só podem ser mudados pela política. Então aqui eu tenho o resultado concreto do meu livro, ó. O que está alertado aqui em 1991 era apenas um alerta, não havia, estavam trabalhando pela União Europeia quando eu fiz esse livro. A luta de três grandes religiões monoteístas para estabelecer a nova ordem mundial, que quem ganhou foram os judeus. Então, adoro fazer isto, observar politicamente, de longe, né, a política. Então, quem ganhou? Os judeus. O clã de Rothschild hoje é o dono do mundo. Tanto assim que M.S. King escreveu o livro Planeta Rothschild. Então, já tem uma coisa aí. Se vocês querem aulas sobre política de um modo não política partidária, política com P maiúsculo, então os controvertidos protocolos do sábio de Sião, verdadeiros ou mentirosos, isso depende de uma obsessão política séria, não é nada de política partidária. Vocês querem saber por que Rasputin foi assassinado? Isso é uma questão política. Ele era conselheiro do czar e da czarina da Rússia. Eu adoro esses temas, então, observador político. Sou professor disto e ganho para fazer isto, porque se eu não poderia viver com R$ 1.330, entendem vocês? Então compreendam, de 2h30, agora são 2h30 exato da manhã, até às 7, 8 ou 10 da noite, eu estudo, eu tenho aulas, eu dou aulas. Então, eu não posso responder questões pessoais. Então, Lucas, quando você manda um pedido, faça um vídeo como a Maria Soares, faça um vídeo sobre Nag Hammadi, isso vai beneficiar um grupo. Muita gente está interessado, né? Nos manuscritos de Qumran, de Nag Hammadi e no proto-judaísmo. Isso interessa a todos. Agora, o sonho que você manda do tamanho de um jornal é pessoal. Eu não posso atender ao pedido pessoal. Eu dou uma aula sobre isso. Então, se você quiser, você terá que pagar por essa aula. Aí eu vou analisar o seu sonho. Agora, já o meu querido, você é novo e eu agradeço o Deus, ele mandou um sonhozinho desse tamanho, mas vocês podem mandar que eu interpretarei, para provar que eu conheço a interpretação do sonho, que eu sou psicanalista. E agora eu vou aproveitar e fazer propaganda. Então, como é que eu ganho a vida? Por que eu tenho uma vida, graças a Deus, folgada? Não é por causa do livro, que ainda não vendi praticamente nenhum, tenho 3 pedidos só, 3, apenas 3. Então, não parece que foi uma boa ideia do meu sócio. Agora, os meus vídeos, eu não escondo a vocês que aquilo que eu gravo, eu sei profundamente. Tudo que eu gravo, eu dou aula. Então, vocês têm aí nos meus vídeos, podem ver, uma vasta gama de conhecimentos que eu domino e que eu dou aula. E é com essas aulas que eu ganho uma quantia equivalente a 6 ou 7 mil reais, que me permite ter uma vida digna, porque eu não poderia viver com R$ 1.330 mensais. Entendem? Então compreendam, por favor. Quando o tema for de interesse geral, como é o caso da Maria Soares, falar sobre Nag Hammadi é falar sobre os assideus, sobre os esseus, sobre os terapeutas, né, e outros grupos de proto-judeus. Isso é de interesse geral. Vou fazer o vídeo, Maria Soares, e agradeço você ter se interessado pelo nosso canal. Você também não sabia que você era inscrita. Vou fazer. Por quê? Porque é de interesse de todos, vai beneficiar muitos. Agora, uma pessoa, Lucas, você me desculpa, você mandou um sonho pequeno, eu traduzi, para provar que eu sou psicanalista. Agora, para fazer a psicanálise do seu sonho desse tamanho, eu vou gastar 1h30, pelo menos, de estudos. Isso terá que ser pago, eu ganho a vida assim. Então, vou mostrar agora, fazer propaganda e aproveitar e dizer de que é que eu dou aula especificamente. Então, já disse, o livro que eu escrevi é sobre observação política. Então, eu sou observador político. Odeio política partidária. Não me venham falar sobre Bolsonaro, Lula,
Agora estou vendo um ex-banqueiro querendo se lançar e criando a nova esquerda. No primeiro vídeo ele usou a figura de Noam Chomsky e no segundo já está sendo feita propaganda por Leonardo Boff do segundo vídeo, da segunda live dele. Então, primeira live, Eduardo Moreira, parece o nome dele. Para mim, um oportunista que está querendo aproveitar para ser candidato a presidente. Vamos ver se é. O Moro já diz que pretende ser. Eu gosto de observar. Não me interessa política partidária. Moro vai ser candidato, isso me interessa. Eduardo Moreira vai ser candidato, isso me interessa. A que partido eles pertencem, essas brigas políticas? Tem gente que mata e morre pelo seu partido ou pela sua escola de samba. Isso não me interessa. Isso não me interessa. Então, querem aulas sobre política internacional e política nacional do ponto de vista de uma observação indene. Indene quer dizer em português, sem comprometimento, apenas descritiva. Eu dou aula. 1h30 de aula custa R$100. E se vocês fizerem, se o assunto for longo e vocês quiserem explorar o assunto todo, então vocês pagarão uma mensalidade de R$250 hoje, e essa mensalidade dará direito a 2 aulas mensais, que eu prefiro que sejam quinzenais. Aqui estou fazendo a propaganda da minha primeira especialidade. Gosto muito desse tema. Vamos adiante. Além disso, sou professor formado, licenciado em História da Arte. Aqui está um dos meus livros preferidos. Você gosta de arte? Você gosta de quadros bonitos? O que é a arte? A arte pré-histórica, a arte medieval, a arte islâmica. Então, eu sou professor licenciado pelo IBA, Instituto de Belas Artes, no Parque Lage. Então, sou professor mesmo de História da Arte. Dou aula, mas tenho de cobrar pela minha aula, porque eu só gravo um vídeo quando o assunto é de interesse geral. Se for particular, como é o caso aqui, o seu, Lucas, então você, por favor, me perdoe, eu não lhe prometo fazer o seu sonho. Agora eu vou fazer a propaganda, já que eu comecei, então eu vou dizer, política internacional e nacional, como observador. Existe aí muita gente que acha que Rasputin foi um monstro. Será que foi? É uma questão política, ele era conselheiro czar da Rússia. Então, só um observador político vai poder dizer, que vai analisar isso. Os protocolos do Sábio do Sião, que os judeus cázaros, a casa de Rothschild, diz que é uma farsa. Será que é uma farsa ou será que é verdadeiro? Só um observador político poderá dizer isso. Então, você tem curiosidade de saber o que são os protocolos, a origem e a história toda? Isso só se pode saber tendo uma noção global de observação política, de noção política. Você entende o que é a nova ordem mundial, que a doutora Maria Pereira explora muito bem, às vezes, outras vezes ela é parcial, mas é um dos melhores canais sobre o assunto, a nova ordem mundial. Ela tem uma cultura invulgar, ela lê livros em várias línguas. Vai aqui o meu elogio à minha querida colega, doutora. Então é mais do que eu sou apenas professor, e ela enfrenta esse tema com muito brilho. Então, eu também tenho, ela já está no programa de monetização, porque ela tem uma quantidade de milhares de visualizadores. Eu gostaria de ter, só que eu só digo a verdade. E eu não me baseio em opiniões. Todos os meus vídeos são documentados. Então, quando eu pego um livro, é porque aquele livro é de um erudito, é de um escritor que tem peso, como aqui Arnold Hauser, História Social da Arte, é o melhor antropólogo e sociólogo que se dedicou à arte e escreveu esse livro, que é um clássico, para quem quer saber a influência da arte sobre a sociedade e a influência da sociedade sobre o artista. Mas isso pode ser um curso ou pode ser apenas uma aula para tirar uma dúvida. R$100 se for uma aula, é 1h30, 250 se for o curso, ou seja,
estender até que você diga, professor Marlon, estou satisfeito. É disso que eu vivo. Então, tem aqui, olha, mais coisas. Nós temos aqui a diferença entre o sagrado e o profano. O assunto, o sagrado e o profano, foi criado por Mircea Eliade, a cadeira, né? Já falei a vocês, um professor, não sei se polonês ou tcheco, chamado, o título é o mesmo, né? O sagrado e o profano. Só que o fundador, o criador da cadeira foi este. Este aqui, talvez por curiosidade, né? É Huxley, Francis Huxley. Mas é o quê? É um livro sobre antropologia, religiões comparadas e mitologias comparadas. Isso quer dizer que eu entendo de religião e de mitologia. Então, se quiserem a aula, vocês podem ter apenas tirar uma curiosidade ou fazer um curso. Eu sou professor e ganho a vida como professor, entendam isto. Quero chegar ao programa de monetização? Quero porque eu terei mais 4 ou 5 mil reais por mês. Sei lá, 6, 7, 8. Eu vi um garoto aí que mostrou 96 mil reais que ele ganha. É um garoto, 15 ou 16 anos. Então, aqui está uma observação sobre o panorama político do cristianismo nascente, chamado a época da patrística, né, que tem a ver com a história social da igreja, a influência, né, dos grandes filósofos no início do cristianismo sobre a sociedade e como a sociedade reagiu a esses filósofos. Então, cristianismo, meu tema predileto. Eu sou especialista em cristianismo, né? Então vem alguém dizer a imbecilidade de que Jesus nunca disse que era Deus, Jesus nunca disse que era Cristo, então ele segue o evangelho gnóstico. Eu tenho o evangelho gnóstico. Essa afirmação está lá. Mas em qualquer Bíblia Sagrada que você leia, lá no capítulo 4 de João, Jesus Cristo diz que é Cristo. A samaritana diz, sabemos que quando Cristo vier, nos explicará todas as escrituras. Ele diz, mulher, sou eu que falo contigo. Aí chega um apedeuta, que se diz teólogo, filósofo e sábio, e aí diz que Jesus nunca disse que era Cristo. Então você é analfabeto funcional, meu querido colega. Esse é colega, viu? Porque é professor como eu. Porque está lá, capítulo 4, Evangelho de São João. Jesus Cristo e a Samaritana. E em Mateus, naquele célebre episódio do aleijado que foi descido pelas cordas, e ele diz, teus pecados te são perdoados. O fariseu diz, esse homem blasfema. Está em Mateus, agora não lembro o capítulo. E aí o fariseu diz, esse homem blasfema, porque Jesus diz, eu perdoei seus pecados. E o fariseu diz, só quem pode perdoar pecados é Deus. E o que é que Jesus responde? O que é mais fácil? Eu dizer, eu perdoo teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Para que tu saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, eu te digo, vira-se para o homem e diz, homem, eu te ordeno, levanta-te, pega teu catre e vai para a tua casa. E ele saiu andando. Ora, o fariseu tinha acabado de deduzir que quando Jesus disse, teu pecado está perdoado, era uma blasfêmia, porque o fariseu diz a frase, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus afirma, eu posso, para que saibais que eu posso perdoar pecados, então só um analfabeto funcional vai ler isto e não entender. Então ele tem aí a situação, o texto, a situação e o contexto. E ele diz que Jesus nunca disse que era Deus. Está claro que ele disse aí. Se só Deus pode perdoar pecados, e ele diz que pode perdoar pecados, então é esse o sábio que tem 1.300.000 seguidores. Quer dizer, a humanidade quer ser enganada. O que mais? Aqui nós temos teologia. Fiz teologia e filosofia. Então aqui nós temos, teologia judaica, introdução ao comentário judaico da Bíblia judaica. Uso esse livro demais. Mistérios e misticismo da Bíblia. São páginas curiosas da Bíblia. Aqui nós temos um dos famosos livros
Esqueci de apresentar isso aqui do tema passado. Mircea Eliade, quem fundou a cadeira de Mitologias e Religiões Comparadas. Pertence a outra série, Mitologia e Religiões Comparadas. Então aqui nós temos São Tomás de Aquino, que é o mais famoso teólogo da Igreja Católica, chamado Doutor Universal da Igreja, Teologia. Eu sou professor, eu fiz teologia na Católica de Petrópolis e no curso Dom de Moura, no Mosteiro São Bento. Então, eu ensino teologia, mas ensino com autoridade, não é dando palpite feito um tal lá do falso teólogo que diz que Jesus nunca disse eu sou Cristo, Jesus nunca disse eu sou Deus. Então, ele segue a falsa gnose que combate o cristianismo e por isso nós estamos aqui falando sobre ele, porque não vai ficar barato a afirmação dele de que Jesus é um velho, de que Deus é um velho caduco e que São Paulo é um alucinado, viu? Viu, meu companheiro? Não vai ficar barato, não. Eu vou movimentar o que eu puder, porque você feriu a liberdade religiosa que diz na nossa Constituição que você tem que respeitar. Você zombou, você esculhambou, né? Você fez uma chacota e se a igreja não se manifesta, né? Eu vou me manifestar. E você pode esperar, vai chegar aí. Aqui nós temos um livro da enciclopédia Life, respeitadíssima, Biblioteca de História Life, mas aqui fala da Idade da Fé, ou seja, o feudalismo. Então aqui tanto pode ser visto do ponto de vista do cristianismo, como pode ser visto do ponto de vista teológico, social, história das sociedades. Eu dou aula disso, mas eu ganho, eu tenho que ganhar, eu não posso viver de brisa, eu não posso chegar no açougue da esquina e dizer assim, olha, eu tenho conheço uma porção de assuntos, o senhor pode me dar aí 2 quilos de carne, me dá de filé ou de alcatra, não é assim, não é? Vocês sabem que tudo é dinheiro, então me desculpem, mas eu preciso do dinheiro. Então eu gravo meus vídeos porque é de interesse geral. Eu me dediquei a fazer aquilo que é lutar pelo bem-estar comum. Isso é um ideal que alguns mentirosos dizem que fazem, mas na verdade eles estão crescendo, cada vez ganhando mais dinheiro e contando mentiras e falando sobre o que não entendem. Porque se você diz o cristianismo num vídeo e você não sabe o que é o cristianismo, você está enganando os tolos, os trouxas, 1.300.000 trouxas que não vão conferir o que você diz. Maçonaria. Sou maçom, venerável mestre maçom. Cheguei ao título de grão-mestre, então entendo profundamente. Dou aula de maçonaria e ciências afins. Então temos vários livros aqui, ó. A maçonaria compatível com o cristianismo. Nós temos aqui a maçonaria e o cristianismo do Jorge Buarque Lira, acadêmico da Faculdade de São Paulo. Então, será que um cristão pode ser maçom? Não pode ser maçom? Aqui nós temos um dentista de Duque de Caxias que faz uma história de porque as grandes lojas, a maçonaria se dividiu no GOB, que veio trazido por Zé Bonifácio de Portugal, e nas grandes lojas. E aqui nós temos o melhor da minha estante, que é o Kirk McNulty, o maior maçonólogo atual. No Brasil era o meu irmão Castellani, que foi quem fundou a minha ala maçônica, MAAT, né, independente, não é obediencial, eu sou independente, sou filiado à Federação Francesa de Lojas Livres e Independentes, porque as lojas maçônicas dependentes são dependentes de quem? Dos Rothschild, que é quem financia todas as sociedades secretas, todo o ocultismo e a maior perversidade do mundo, as grandes perversidades do mundo. A eles se atribuem crimes e a tomada do Banco da França, da Inglaterra é histórico. Eu tenho a história de como ele tomou o Banco da Inglaterra. Tem uma história em M.S. King e em Myron Fagan, como foi que ele tomou o Federal Reserve, que toma o nome de federal, mas é particular, né? Sou professor de Cabala, entendo profundamente de Cabala. Então, dou aulas de Cabala, ó. Tá vendo? Aqui é um livro inicial, uma coisa muito inicial sobre Cabala. Aqui nós já temos a Cabala
do ponto de vista místico, até onde vai a cabala, até onde leva o homem aos poderes místicos que estão latentes. Aqui é uma cabala que eu escrevi, ou seja, diferentemente da judaica, que eu conheço a fundo, eu lhe sigo a linha da tradição, e a linha da tradição vem da Suméria, assim como a cabala judaica pretende vir de Abraão, de Ur. De qualquer maneira, veja, a cabala judaica vem dos caldeus, é mais recente, né? Os caldeus vêm depois, sumérios, acádios, caldeus. Abraão saiu de Ur dos caldeus, portanto a cabala judaica é mais recente. A minha vai mais para longe, começa da Suméria, que é a primeira civilização do mundo. Noam Samuel Kramer, judeu, diz que a civilização nasceu na Suméria. Escrevi um livro. Aqui, ó, o principal livro da Cabala, o mais famoso, o Zohar. E o outro, a seguir desse, o Sefer Yetzirah. Leio e compreendo e dou aulas. Estou só mostrando a vocês. E aqui um livro de divulgação. Apenas, ó, curtinho, fininho, Cabala. Querem aula de Cabala? Querem um curso de Cabala, judaico ou cristã? O professor Marlan Filho dá. Tem condições para isso. Mas eu vou ganhar dinheiro, porque eu não vivo de brisa, né? Eu tenho despesas. Sou perito em tarô. Em tarô eu tenho um conhecimento que, me perdoem, a falta de modéstia, incomum. Eu criei uma ciência chamada tarosofia, que é marca registrada. Ninguém pode montar um curso de tarosofia, porque eu tenho a marca registrada. Aqui nós temos, ó, Jung e o tarô, para vocês verem que é uma coisa séria, né? O doutor Carl Gustav Jung estudou o tarô, chegou à conclusão que se os psicólogos e sociólogos soubessem o tarô, entendessem de tarô, eles teriam mais condições de entender a sociedade, a dinâmica social e a dinâmica psicológica, né? É uma coisa séria. Pois bem, aqui nós temos um cardeal romano que usou um pseudônimo para poder escrever sobre tarô, meditação sobre. Nós sabemos porque o prefácio é feito por um cardeal famoso, Roberto Spellman. No prefácio aqui, Roberto Spellman é um cardeal da Curia Romana famoso. E Hans Ur von Balthasar era o maior teólogo alemão quando eu estava escrevendo aquele livro de 1991. Então são eles que prefaciam esse livro. Então quem escreveu esse livro era muito célebre, porque para ter o prefácio de um cardeal da Curia Romana e para ter o prefácio do maior teólogo alemão da época, que é Hans Ur von Balthasar, todo mundo sabe que foi um cardeal da Curia Romana que não assinou, não deu o nome, ficou anônimo, porque o tarô é considerado pelo novo catecismo de João Paulo II como sendo superstição, mas não é. Já vimos que Jung estudou o tarô e recomenda. Então aqui nós temos outro livro sobre tarô, né? Vários livros. Então é minha especialidade, dou aula. Vocês podem tirar uma dúvida, esse aqui é de divulgação. Podem tirar uma dúvida, pagarão R$100, terão 1h30. E vocês podem ter um curso de tarô. Aqui são revistinhas de divulgação. Sou profundamente conhecedor de tarosofia, que inclui tarologia. Tarologia, todo mundo sabe, é jogar as cartas e saber o passado, presente e o futuro. Vocês pensam que é fácil? Não, tem muito vagabundo aí, muito canalha, muito patife, né? Muito mistificador enganando o povo. O meu tarô é sério. Eu tive a permissão do vigário da minha igreja de fazer isto, porque eu expliquei a ele o que é. É os arquétipos de Jung que estão ao acesso da nossa mente, e o tarô são esses arquétipos. São 22 desses arquétipos, porque os 56 eu não uso, que são de pouca utilidade. Então, vejam, estou aproveitando para fazer o meu marketing, viu? Então, tem mais coisas. Yoga, sou professor de yoga, principalmente de yoga para nervosos. Então já curei psicose dissociativa de uma filha minha, que era mortal, e que foi tratada há 5 anos por um neurofisiologista, por um neuropsiquiatra e por um psicólogo, e em 5 anos não conseguiram nada. E a psicose dissociativa, segundo o Dr. Robson Rocha Mota, psiquiatra, mata. E eu fui até a minha filha,
e curei-a. Hoje ela está curada através da yoga terapia e da hipnose. Então, vou falar de hipnose já. Então, sou professor de yoga. Yoga leva aquilo que vocês chamam meditação. Vamos lá, tá vendo? Hatha Yoga. Eu não sou professor de Hatha, não gosto de Hatha, é Raja. Aqui é Raja Yoga, caminho da contemplação. Raja Yoga também é chamada de meditação. Eu sei Hatha, mas não gosto. Esse negócio de botar o pé no pescoço, para mim é palhaçada. Mas, de qualquer forma, para mim existem vários ramos da yoga e aqui meditação é para mim aquilo onde eu vou fundo. Da meditação a gente vai para a projeciologia, que eu esqueci de trazer o livro para cá. Então, sou professor de meditação, de yoga, Raja Yoga. Então, sou professor de alquimia. Fiz isso em mim mesmo. Tá? Então, aqui está. Ó. A alquimia é a ciência da transformação do seu temperamento. Personalidade é o que você mostra aos outros, mas não é. Com um certo professor de universitário que se acha o bambambam, o sábio, que deveria fazer um curso de alquimia comigo para fazer essa transformação do seu temperamento. Porque ele é mascarado, ele usa uma máscara. E essa máscara chama persona, em grego. Persona quer dizer máscara. E ele não muda o temperamento, porque o temperamento dele é de uma pessoa que não é sincera, não é verdadeira. Ele fala do que não entende. Então, a alquimia verdadeira, na verdade, modifica o temperamento. Sou professor de alquimia e fiz em mim primeiro, antes de fazer nos outros. Né? Tem mais. Não vamos ficar só nisso aqui. Ainda tem mais coisas. Então, vamos adiante. Sou professor de parapsicologia, credenciado pela Clínica Frei Albino Arese, Mensana. Aqui nós temos de Alfredo Still, ainda quando estava se discutindo se a parapsicologia era uma ciência. Em 1968 ela recebeu o status de ciência. Hoje a parapsicologia é considerada uma ciência. Aqui estava em discussão isto. Alfredo Still, nas fronteiras da ciência e da parapsicologia. Ela ganhou. Aqui está o padre Miguel Lucas, com um excelente livro sobre parapsicologia, um manual pequenininho, mostrando que você pode comprovar que a parapsicologia está em todo canto, na natureza. Ele mostra, não vou aos detalhes. Aqui, parapsicologia e religião, Edson Loyola, José Lorenzato. Aqui nós temos como saber através do baralho Zener se uma pessoa é paranormal, não preciso mais disso. E aqui, Ever Hagan, mostrando que se você quiser, for uma pessoa religiosa e quiser entrar em contato com Deus, você pode então chegar até a contemplação religiosa através da parapsicologia ou da meditação. Aí os dois se cruzam. Também dou aula disso. O que mais? Sonhos. É o que agora chegamos à questão do Lucas e sou perito em sonho, desfação sonho. A ciência do sonho se chama onirologia. E vou dar um curso de onirologia, mas o curso era para todos. Eu não posso ensinar para um, fazer um vídeo para um, porque o meu compromisso é com a comunidade, é aquilo que interessa a todos. Então, ó, o lado psíquico dos sonhos, qual é a influência do sonho, que é subconsciente no seu consciente, análise dos sonhos, que é o que o Lucas quer que eu faça, e Rudeus, eu vou fazer o do Rudeus, que é curtinho, Carl Gustav Jung, Freud, que foi o fundador da psicanálise, que se baseia no sonho. O freudismo caiu, mas a psicanálise continua. Aqui nós temos o sonho procede de um mecanismo inconsciente, estudado aqui por Carl Gustav Jung, ó, C.G. Jung. Sou professor disso aqui, entendo profundamente de onirologia, que é a ciência dos sonhos. Vou dar esse curso, vou gravar. Mas por quê? Porque vai ser para todos. Né? Sou professor de hipnose, uso a hipnose, a hipnoterapia. Na época que eu aprendi era permitido, hoje só médicos. Mas como aqueles que já sabem, não são proibidos de exercer, como a acupuntura. Então, tá vendo? Hipnotismo prático, nós temos aqui, foi um dos livros em que eu aprendi com o professor Luiz Marques, tem o diploma. E aqui nós temos um livro muito bom,
que não existe mais na praça, já não tem capa, que é apenas Hipnotismo, editora Pensamento São Paulo. Também parece que o autor é anônimo, decidiu ficar no anonimato, né? É alemão, tudo prova que ele é alemão, mas ficou Biblioteca de Ciências Herméticas, registrado na Biblioteca Nacional, e não tem quem é. Só diz que o direito autoral é da editora Pensamento. Hipnotismo. Pratico hipnotismo e a hipnoterapia, junto com a yoga terapia, me fez curar a psicose dissociativa da minha filha, a psicose dissociativa de uma doutora que não me autorizou a dizer o nome dela, e neuroses como síndrome de pânico, como aquela prostração, a pessoa fica depressiva. Então, sou um terapeuta graças ao conhecimento do hipnotismo e da hipnoterapia, e da yoga terapia e hipnoterapia. Então, veja só, não estudei pouco, estudei muito, e através disso nós vamos fazer a alquimia, ou seja, vamos transformar o temperamento da pessoa. Vamos entrar na mente da pessoa. Eu entro na tua mente com essa ciência e eu mudo o temperamento, não é a personalidade. Se você vai para a praia, você não vai de terno. Então, é assim, a personalidade é aquilo que é conveniente à sociedade. Então, a maioria das pessoas vive em função da personalidade, mas o que interessa é o temperamento, que você nasce com ele. Psicanálise, por ser perito em onirologia, na ciência dos sonhos, é que eu, estudando Jung e Freud, cheguei a me tornar um psicanalista. O meu psicanalista confessou para mim, publicamente, assim, de cara a cara, que eu não precisava que ele me psicanalizasse, porque eu traduzia um sonho meu, ele traduziu de um jeito, eu traduzia do outro, e ele reconheceu que ele errou. Dr. Lessa, o nome dele. Então está aqui, ó, a psicanálise depois de Freud. Nós temos aqui a crise da psicanálise, e aqui esse está errado, está em psicanálise é parapsicologia. Então, tudo isso, a psicanálise é baseada em, botei aqui, era parapsicologia. Também sou parapsicólogo, sou paranormal, já falei sobre parapsicólogo, então, agora não sei onde botei o livro sobre parapsicologia, mas tudo bem. Então, exerço isso aqui e já fiz várias curas comprovadas, com pessoas olhando. A da doutora que tinha perdido o movimento das pernas, a família toda estava presente. Então, tenho acesso aos sonhos, aos símbolos ou aos arquétipos que vão ser usados no tarô, vão ser usados na meditação. Fiz um curso de filosofia no Mosteiro de São Bento chamado Dom de Lomora, que me aprofundou na filosofia, por isso eu posso criticar esse falso filósofo, que na verdade é um sofista. Sofistas eram os mentirosos da época de Sócrates, que se diziam filósofos. Então, o que é ser um filósofo? Quando se pode chamar um homem de filósofo? Quando se reconhece que ele é filósofo? Quando ele é amigo da verdade. E aí tem um mentiroso que se diz filósofo. Ora, o nome está completamente inadequado. Filós quer dizer amigo, e sofos, a verdadeira sabedoria. Então o filósofo ele tem que ter como mira a verdade. Se eu tenho como mira a mentira, a autopromoção, a notoriedade, o dinheiro, então não sou filósofo. Eu sou um sofista, eu sou um mentiroso que uso o raciocínio, as leis do raciocínio, a epistemologia, a teoria do conhecimento, e ele erra demais, ele escorrega demais, porque ele não tendo a verdade, todo mentiroso se enrola nas próprias mentiras, como diz o ditado, a mentira tem pernas curtas. E aí, ó, sou perito em simbologia, já disse, onirologia, tarologia, se baseiam em simbologia. Então aqui nós temos um filme, Matrix, que é todo ele simbólico, como Corcunda de Notre Dame, como eu já mostrei. Querem aula sobre simbologia? Darei, mas terei que ganhar para isso. Então, vocês vejam que o campo que eu estudo é muito vasto. E aqui, o que não é muito bem visto, que é a alta magia, a magia branca. Aqui, muita gente já acha, eu não me apresento como mago nunca.
Me apresento como tarólogo, tarósofo, yogi, porque se você disser que é um mago, aí o pessoal já acha logo que você faz magia negra. A palavra mago, apesar de Paulo Coelho ter desmistificado um pouco, então dá poderes à pessoa, porque magia e para psicologia estão muito ligadas, paranormalidade é uma maneira é um tipo de mago, paranormal é um mago. Então, o Senhor do Verbo, que é a biografia de um mago, como Paulo Coelho fez o Caminho de Santiago, né? A magia dá poder? Dá. E você tem de começar por esse livro. Esse é o primeiro livro, Tratado Elementar de Magia Prática. Elementar porque são os elementos. Pronto, chega. Já fiz a propaganda. Vocês veem que meu conhecimento não é pequeno. Então, quando eu falo de um tal senhor aí, que agora a briga vai ser feia, eu estou reunindo os meus amigos para que a gente possa dar uma lição a ele, já que ele disse que Deus é um velho caduco que sofre de Alzheimer, e Paulo de Tarso, o maior dos apóstolos, em hierarquia não era, porque Pedro foi deixado como Jesus, como príncipe dos apóstolos, mas Paulo é o conhecidíssimo apóstolo, que ele, por ignorância, disse que foi quem fundou o cristianismo. Jesus apenas disse algumas palavras que ninguém sabe o que foi. Na verdade, todo o cristianismo é baseado em Paulo. Mentira! Ignorância pura. Quando Paulo escreveu as cartas dele, já escreveu baseado na tradição. Paulo escreveu a primeira carta dele no ano 64. Jesus morreu no ano 33. Do ano 33 até o ano 64, são 30 anos. E aí já havia o cristianismo. Paulo escreveu sobre o que já havia. Então, qual é o mérito de Paulo? Ter colocado por escrito, foi o primeiro a colocar por escrito aquilo que era a tradição oral. Ele era advogado, ele lidava com livros, ele era intelectual, então não confiou na tradição. Achou que a coisa ia se corromper. E se corrompeu mesmo por escrito. Hoje, se Jesus viesse à Terra, não seria cristão. Pronto, está apresentado aí. Fiz a minha propaganda. Esse livro é o marketing, esse vídeo é o marketing. Preciso ganhar a vida. Então, se vocês quiserem ser meus alunos, ter uma explicação longa sobre alguma coisa, um sonho longo como o do Lucas, ou sobre qualquer dessas ciências, eu as domino completamente na prática. Tenho testemunhos, tenho fatos, res, não verba. Fatos, não palavras. Então não sou um falastrão que fala e vive de conferências e de falar, né? Professor de história e fica contando história na sala de aula para os alunos e fica contando histórias nos vídeos dele e vive de contar história. Então ele é um contador de história, nada mais do que isso. Agora eu me apresentei a vocês do que é que eu sou. Então eu fiz o que 5 médicos não fizeram em 5 anos, eu fiz em 2 meses. Curei a psicose associativa da minha filha e curei o início da psicose associativa de uma médica. A irmã dela pode testemunhar a meu favor. Ela não quer ser conhecida. A minha filha não vai testemunhar a meu favor, porque nós temos uma diferença. Mas ela está curada da psicose. Então, sou psicoterapeuta, uso terapia hipnoidal, uso yogoterapia e tenho esse conhecimento. Meus amigos me chamam de uma biblioteca ambulante. Mas isso para mim não é vaidade. O importante é como eu uso esse conhecimento para trazer para você qualidade de vida. Quando me perguntam, o senhor é professor de quê? Eu digo, eu sou professor de qualidade de vida. Se você fizer meu curso, você vai ter uma vida com mais qualidade. Eu estou com 75 anos, mas o meu coração é de 26 anos. Eu tenho uma disposição enorme, ó. São 3 horas da manhã agora, eu já estou acordado. Não sei se irei até às 7, às 8, às 9 ou às 10, depende do corpo. Mas não é fácil uma pessoa de 75 anos, com 3 pontos de safena e uma mamária, fazer essa rotina durante o dia. Então, por favor, compreendam, não me mandem perguntas particulares. Não é que eu não responda a perguntas, desculpe, eu me expressei mal. Sonhos particulares, questões particulares para eu resolver, porque para fazer isso eu tenho de cobrar, é a minha profissão. Eu vivo disto. Ninguém vive sem ganhar dinheiro. Todos vocês que me assistem trabalham. O meu trabalho é este. Então, por favor, compreendam. Aqui eu tenho 3 pedidos.
um de Maria Soares Gomes, que vou satisfazer, Nag Hammadi, está perto de Qumran, Khirbet Qumran, é uma comunidade de crentes do proto-judaísmo, chamado terapeutas, assideus, esseus e nazireus, ou nazoreus. Vou escrever, vou fazer o vídeo para todos, né? Então vou fazer Maria Soares Gomes, porque é para todos. Agora, Rudeus, me dê um sonho pequenininho. Vou traduzir o seu sonho, Rudeus, tá? Agora, Lucas, você me deu um pequenininho e agora me dá um sonho aqui que eu vou gastar 1h30. Aí não, aí só pago, porque senão eu vou fazer o quê? Eu não tenho, a minha aposentadoria, eu já disse várias vezes, são R$ 1.330. E se eu viver com esse dinheiro, eu vou passar fome. É graças a essas aulas desses assuntos que eu vivo bem. Tenho uma vida abastada, tenho na minha geladeira cheia sempre de frutas que eu gosto, né? A minha compra de ontem deu R$ 485, é semanal, não é mensal não, viu? Eu gasto por semana R$ 485 de compras. Por quê? Por causa de vocês. São vocês que me sustentam, vocês que me dão esse luxo de entrar no supermercado e encher 2 carrinhos de compra, totalizando R$ 485. Então eu tenho uma vida muito boa, embora num local muito modesto, porque tenho minha esposa e eu e ela sozinhos. Para que uma casa grande? Para dar mais trabalho a ela? Ela não gosta de ter empregada faxineira. Então, a casa grande só daria ela mais trabalho. Então aqui está, esse vídeo foi o marketing do que o professor Marlanf sabe. Ainda tem mais coisas, mas projeciologia eu esqueci de colocar aqui. A sair do corpo, a chamada desdobramento, projeção astral. Então também sou professor de projeciologia. E vai por aí. Então, por favor, se querem me ajudar, entre em contato comigo. O meu e-mail está em vários vídeos, mas é meu nome, marlanf@gmail.com. Ou o telefone celular 999, são 3957-2896. Telefona para mim, ou manda um e-mail, ou entra pelo Facebook, que eu tenho uma página no Facebook. E aí, diga que você quer ser aluno do professor Marlanf sobre algum desses assuntos. E eu lhe darei aula, mas você terá que pagar, porque é disso que eu vivo. Porque R$ 1.330 vai dar para fazer o quê? Pagar o aluguel de R$ 600 e comprar 2 quilos de carne. E acabou. Né? Então, são vocês que me sustentam. Vocês que me dão a possibilidade. E Deus, que me dá vitalidade. Com 75 anos e 3 pontos da fenda em uma mamária, eu acordo às 3 da manhã, 2h30, e vou até às 7 ou 10 da noite. Entenderam bem? Então, não mandem questões particulares, a não ser que sejam curtas, como no caso aqui o Rudeus, que é um sonho pequenininho, né? Ou questões que interessem a comunidade, que interessem a todos, como a Maria Soares Gomes, os manuscritos de Nag Hammadi, que vou ligar aqui, Qumran, Khirbet Qumran, aí é interesse de muitos. Me interessa porque eu fiz um compromisso, eu tenho um compromisso com a sociedade. Deus não me deu essa sabedoria toda à toa. A palavra sabedoria não deve ser usada. Esse conhecimento todo à toa, vou retificar, tá bom? Então desconsiderem. Sábio só é Deus. Mas me deu esse conhecimento e eu uso esse conhecimento sendo professor. Sou licenciado em letras, língua portuguesa, língua inglesa, comunicação, expressão oral e escrita, crítica textual, crítica literária e crítica como é que o texto da histórica. Então, a crítica textual é o texto, a crítica literária e a crítica da narrativa. Então, tenho essa ciência graças à minha capacidade de aprender a arte da crítica, que é epistemologia aplicada a outras ciências. Fica aqui o nosso vídeo, já passaram 50 minutos, mas aí agora eu disse nesse vídeo, fiz meu marketing. Agora eu mostrei quem eu sou. Né? Tudo que eu disse aqui para vocês eu domino. Querem saber? Sim, com gosto. Ou num vídeo que interesse a todos, ou se uma pessoa somente quiser saber e se aprofundar, aí terá que ser meu aluno e terá que pagar R$ 100 por 1h30, pode ser por videoconferência,
Na minha casa vocês não virão, tem muita gente de outros estados, pelo Facebook, ou pelo Meeting, ou por outros meios de comunicação, né? E se quiser saber profundamente a história toda, então será mensalista, ele terá um curso. Assim eu encerro esse vídeo aos 55 minutos. Agora vocês sabem quem é o professor Marlanf, ou o que é o professor Marlanf. Quem é, vocês não sabem não. Há muito mais coisas que eu não pude dizer. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado, deem o seu like e, por favor, comprem o livro. Até a próxima. Muito obrigado.